Não vá para a Argentina! Antes de ver esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de tudo mesmo que você precisa saber antes de ir para Buenos Aires, na Argentina. Vamos falar de transporte, segurança, melhores bairros, gasto médio, enfim, é muita coisa, mas eu tenho certeza que se você ver até o final, você vai estar super preparado, vai evitar um tanto de perrengue. Então vamos lá, sem enrolação. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre a documentação. Quais são os documentos aceitos para você entrar na Argentina? E eles são o RG, desde que ele esteja em bom estado e tenha sido emitido há menos de 10 anos, ou então o passaporte válido, desde que ele não tenha menos de 6 meses para o vencimento. A gente vai falar da CNH ainda, mas nesse momento é importante falar que ela não serve como um documento de identificação oficial na Argentina. Não existe mais nenhuma exigência de vacinação, declaração juramentada, teste, máscara. Assim, se você tiver algum sintoma, é bom você usar máscara, né, para não contaminar ninguém, mas não tem nenhuma exigência mais em relação a isso. Eles não estão exigindo mais seguro viagem, mas independente disso, a gente recomenda fortemente que vocês façam, independente do país que você estiver indo, porque, assim, dependendo do problema que você tiver, ele pode, de fato, salvar a sua viagem. A gente tem alguns seguidores que enfrentaram já alguns problemas, às vezes até nem relacionado à saúde, porque alguns seguros têm seguro de extravio de bagagem, enfim, é uma série de coisas, e a gente recomenda muito que vocês façam. Alguns cartões de crédito já têm esse benefício incluso, mas se o seu cartão de crédito não tem esse benefício, a gente tem aqui uma ferramenta excelente, que é um buscador de seguro. Você coloca lá o seu destino, a data da sua viagem, ele já lista vários seguros, comparando preço, benefícios, enfim, é uma mão na roda, a gente usa direto e costuma ter uns cupons de desconto no próprio site também, é só entrar lá e dar uma conferida. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você tem planos de chegar em Buenos Aires e alugar um carro, ou então ir de carro já para a Argentina, tem uma notícia ótima, porque você não precisa de fazer aquela PID, que é a permissão internacional para dirigir. Basta você usar a sua CNH, desde que ela seja válida, né? A mesma que você usa aqui no Brasil, ela é aceita lá, de novo, não como documento de identificação, mas para provar que você tem capacidade de dirigir um carro. E isso não só em Buenos Aires, isso é válido para a Argentina inteira. Uma coisa que a gente acha importante falar é como que é o processo, né? Depois que você chega lá no aeroporto, principalmente se é a sua primeira viagem, assim, para você ir mais tranquilo, mais seguro. Você vai ter que responder algumas perguntas na imigração, mas vai falar com um oficial lá e ele costuma fazer algumas perguntas básicas. A gente vai falar quais são as mais comuns aqui para você já ir mais preparado. Assim, vai ser uma pessoa argentina te perguntando coisas em espanhol, mas assim, é tranquilo, vai concentrado que você vai conseguir entender. As perguntas mais comuns são: onde você vai ficar? Aí é bom você já ter anotado em algum lugar lá, tipo, a rua e o número do lugar que você vai ficar, ou o nome do hotel, se for hotel. Enfim, você já ter lá na sua cabeça, na ponta da língua, o endereço que você vai ficar. Outra pergunta muito comum é: qual que é o motivo da sua viagem? Né? É muito provável que seja turismo. Você fala turismo mesmo. Assim, não precisa ficar preocupado em falar em espanhol, não. Fala em português mesmo, que eu tenho certeza que eles vão entender. Outra pergunta que podem te fazer também é quanto tempo você vai ficar na Argentina, e você responde lá tranquilo. Assim, não é nada de outro planeta, são perguntas simples, mas é legal você já estar preparado para isso, pra você não ficar perdidaço lá. Às vezes dá um branco, não sei se você esquece o endereço. Enfim, para evitar problema, vai com tudo na ponta da língua, super tranquilo. Então vamos falar aqui dos aeroportos que tem lá em Buenos Aires. São 3 aeroportos, vamos falar de todos aqui e qual que é o nosso preferido. O primeiro, acho que é o mais comum, que todo mundo conhece mais, é o aeroporto de Ezeiza. A sigla dele é EZE e você pode achar também como o aeroporto Ministro Pistarini. Ele é um pouquinho mais afastado da cidade de Buenos Aires. Assim, se é de São Paulo, é o equivalente ao aeroporto de Guarulhos. Se é de Belo Horizonte, é tipo o aeroporto de Confins. Ele não está no centrinho ali da cidade, é um pouco mais afastado, mas é o maior aeroporto, assim, internacional, né? Ele está a cerca de 50 minutos de carro de Buenos Aires, tem uns pedágios no caminho, enfim, é um rolezinho assim, não é nada de outro planeta não, mas é mais longe. O nosso aeroporto preferido é o Aeroparque. A sigla dele é AEP, é conhecido também como Aeroporto Jorge Newbery. Ele está muito pertinho do centro da cidade, acho que é tipo coisa de 15, 20 minutos de carro. E se você conseguir achar uma passagem para lá num preço bom, a gente acha bem melhor do que chegar em Ezeiza, porque é mais perto, né? O translado vai ser mais barato, enfim, muito mais prático, a gente recomenda. O terceiro aeroporto, que é o menos conhecido, é um que chama Palomar. A PAN já foi para lá alguns anos atrás, a gente nem sabe se ele está em operação ainda. Ele não está nem tão perto do centro quanto o Aeroparque, nem tão longe quanto o Ezeiza, é tipo um intermediário assim. Então se você achar passagem para lá é bom também, mas de qualquer forma a gente prefere o Aeroparque. E quantas horas de voo até chegar em Buenos Aires? Se você estiver saindo de São Paulo ou do Rio, dá alguma coisa entre 2 horas e meia, 3 horas de viagem, é pertinho, é bem tranquilo. É tipo um voo doméstico do Brasil mesmo, não precisa preocupar em pagar uma passagem mais cara para ter mais conforto, assim, pelo menos pra gente, a gente acha super tranquilo pegar passagem mais econômica porque é bem rápido mesmo.
Uma pergunta que a gente recebe demais no nosso Instagram é a respeito do transfer, né? Chegando em Buenos Aires, como que você sai do aeroporto para a sua hospedagem? E são várias opções, nós vamos falar de tudo aqui. Se você chegou em Ezeiza, você pode pegar um ônibus, né? Tem uma linha de ônibus normal do transporte público, mas aí você precisa do cartãozinho, do sub, e tem a linha de ônibus executiva lá do aeroporto. Tem a opção também de você chamar um motorista de aplicativo, tipo Uber, mas na nossa experiência na Argentina, os aplicativos que funcionam melhor são ou Cabify, ou um que a gente nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil, que chama Didi. O pessoal usa bastante lá, e o preço é bom, vale a pena dar uma olhada. Tem os táxis credenciados lá do aeroporto, que você consegue pagar com cartão de crédito também, e você pode fechar também um transfer, ou com empresa de táxi executivo, ou com agência de turismo, né? Se você tiver chegado no aeroparque, a gente recomenda que você chame um motorista de aplicativo. A gente fez isso várias vezes, funcionou muito bem, e a gente acha que o preço é melhor ainda do que todas as outras opções. Quando a gente chega lá no aeroparque, tinha até um caminhozinho assim, indicando aonde que você ia para chamar motorista de aplicativo, e funcionou muito bem. A gente vai falar aqui uma média de preço, é claro que quando a gente está falando de preço na Argentina, as coisas podem variar demais, mas a gente vai falar em reais, assim, só para você ter uma noção, assim, do que é justo de cobrarem, do que é um assalto. Um preço base, assim, que a gente vê o pessoal cobrando para fazer o transfer em Ezeiza é de R$100, aí você faz a conversão para peso, vê quanto que tá, e se você estiver no aeroparque, assim, na nossa experiência, quando a gente chamou o motorista de aplicativo de lá, não dá mais que R$50. Então fica essa média aí, mais ou menos R$100 para Ezeiza, por volta de R$50 no aeroparque. Tá, e como que é o clima em Buenos Aires? As estações do ano lá são super bem definidas, assim, muito mais marcadas do que aqui no Brasil. Então, assim, o verão é quente, quente mesmo, às vezes próximo de 40 graus, e como a cidade é muito úmida, a sensação térmica é pior ainda. O inverno é muito frio, temperaturas próximas de 0 graus, não neva, mas enfim, é bem gelado. E primavera e outono tem temperaturas mais amenas, assim, mais agradáveis, é aquele negócio bem clássico mesmo, da primavera tudo floridinho, e outono as árvores mais sequinhas, com aqueles tons alaranjados. E em nenhuma estação a gente pegou muita chuva, assim. Quando muito chovia umas 2 vezes por semana, mas nada demais, não. E as épocas das estações são igual que no Brasil. Então se é verão aqui, é verão lá também, enfim, tudo igualzinho. E qual que é a melhor época do ano para ir? As nossas preferidas são as estações intermediárias, né? Primavera e outono, justamente por causa das temperaturas mais agradáveis, assim, a cidade está em pleno funcionamento, é baixa temporada, então não está cheia de turista. A gente recomenda que você vá nessas duas estações se você puder escolher. O inverno é ótimo também, mas pode ser um pouquinho mais caro, porque a cidade está recebendo muito turista nessa época, e a estação do ano que a gente menos gosta é o verão. Buenos Aires é uma cidade muito gostosa de caminhar, é tudo muito plano, assim, tem vários parques, vários lugares ótimos de ir caminhando. E no verão, por ser muito quente mesmo e muito úmido, fica complicado, fica aquela suadeira. Enfim, é bem difícil fazer esse tipo de rolê, de sair andando de um lugar pro outro no verão, complicado. E além da temperatura, a gente percebeu ali no finalzinho do ano, né, entre Natal e Ano Novo, que a cidade fica bem vazia, os moradores mesmo, eles viajam, vão pro litoral para tentar fugir um pouco desse calor. Então, assim, se você puder evitar de ir nessa época do ano, eu acho bom. E pelo que a gente viu, assim, não é uma cidade que tem várias opções de festa para Réveillon, fogos de artifício, e pode ser difícil até de encontrar transporte para os lugares que você quer ir. Então, assim, a gente não acha de fato que seja a melhor época do ano para visitar Buenos Aires. Mas se você já tiver com uma viagem marcada para essa época, tá tudo bem. Já vai preparado para o calor, que é forte mesmo. E para essa questão da cidade estar mais vazia um pouco, de às vezes alguns lugares não estarem funcionando por estarem de férias e tal, mas vai dar tudo certo, vai ser ótimo também. E que tipo de roupa levar para cada estação? No finalzinho do outono e no inverno já tá fazendo bastante frio mesmo, então é bom pensar naquele esquema de camada, né, de colocar uma segunda pele, aqueles casaquinhos de fleece, né? Leva suas melhores roupas de frio mesmo, porque é bem gelado. E primavera é roupa de meia estação. De dia vai fazer calor, à noite costuma dar uma esfriadinha, então leva uma roupa mais intermediária, assim, uma blusa de manga comprida, né? Um casaco mais leve e tal. E no verão, gente, é calor mesmo, assim, aí leva suas roupas mais leves, né? Uma bermuda e tal. Prepara pra suar, porque é difícil mesmo. Leva um casaco, assim, só pra se precaver, porque às vezes quando chove dá uma esfriada, mas de forma geral é bem quente. Vamos falar de dinheiro aqui, que acho que é o assunto mais comum quando a gente tá falando de Argentina. A gente tem um vídeo super completo aqui no canal, vou deixar o link aqui em algum lugar, dá uma olhada lá que tá super completo. E aqui a gente vai falar de gasto médio diário, né? Na nossa experiência, assim, se você vai fazer uma refeição pra 2 pessoas num lugar legal, a média é de R$100, assim, mais ou menos, né? Lógico que tem como você gastar muito mais que isso, como você gastar muito menos também. Mas eu acho que para um casal essa é uma média ok, se você quer comer em lugares bacanas. Assim. Se você quer ir num fast food, eu acho que já é tipo coisa de R$30 por pessoa. E se você for tipo num Dom Julio, assim, você vai gastar 300 conto pro casal, né? De forma geral, a comida é muito mais barata lá do que aqui no Brasil. Então pensa num gasto médio que você teria aqui no Brasil, que vai dar tudo certo lá na Argentina também. O gasto com transporte, ele é
quase que irrelevante, assim, você vai gastar muito pouco, o transporte público lá é muito bom e muito barato. E com passeio você deve gastar muito pouco também, tem muita coisa gratuita e o que é cobrado também não é muito caro. O gasto maior que você vai ter, muito provavelmente, vai ser com hospedagem, né, que a gente vai falar com mais detalhe daqui a pouquinho. Então fica aí. Tá, e o que vale muito a pena comprar na Argentina? Na nossa opinião, é basicamente comida, assim, vinho vale a pena demais. Às vezes vinho que você acha que por R$50, lá é tipo R$10. Vale falar aqui que a gente não é sommelier nem nada disso, a gente só gosta de tomar vinho. E lá a gente gastava, tipo assim, 10 conto no vinho do supermercado e achava excelente. Então, assim, a mesma lógica se aplica para vinhos mais caros, né? Se é uma pessoa mais entendida de vinho e tal, com R$50 lá você compra um vinho excelente. Que aqui seria, tipo, R$200, R$250. Alfajor vale muito a pena também, baratinho. Doce de leite vale muito a pena comprar em supermercado também. Às vezes o pessoal vai naquelas, tipo, chocolateria comprar doce de leite mais caro, mas no supermercado tem excelentes opções. A gente gosta muito do La Sereníssimo, que a embalagem dele é meio feiosa assim, mas ele é muito gostoso e muito barato, vale a pena experimentar. É tipo o doce de leite médio lá que o argentino comum come. A gente gosta muito. Tem alguns produtos aleatórios também que a gente achou super barato lá, obviamente que ninguém vai lá por causa disso, mas se você tiver lá, pô, saco de lixo a gente achava super barato lá, aqui a gente achou um absurdo de caro. Tem um seguidor nosso que voltou com a mala cheia de sabão de lava-louça, então assim, tem coisas aleatórias lá que são super baratas. Se achar alguma coisa que a gente não falou, coloca aqui nos comentários. E coisas que não valem a pena comprar. A gente costuma pensar que pelo peso estar desvalorizado, que vai ser uma festa, a gente vai comprar de tudo super barato, e na realidade não é bem assim. A gente for olhar roupa de frio lá, roupas em geral, não costuma valer muito a pena, no máximo fica elas por elas, mas de modo geral é um pouquinho mais caro. Eletrônicos também, ou é tipo a mesma coisa, um pouquinho mais caro. Assim, lógico que se você for lá pra garimpar e tal, você consegue achar, principalmente coisa de couro, assim, tem alguns lugares específicos lá que você consegue achar um pouquinho mais barato. Mas não é aquele negócio que, pô, super vale a pena, vai pra Argentina, vai comprar. Nada disso. Assim, de forma geral, a gente acha que é melhor comprar roupa no Brasil, eletrônico também. Você não vai fazer nenhum grande negócio na Argentina, não. E quais são os melhores bairros para se hospedar em Buenos Aires? A gente vai falar aqui dos nossos favoritos, que são Recoleta, principalmente. Assim, se for a sua primeira viagem, ele está numa posição excelente, ele é perto de tudo, tem muita opção de transporte, muita estação de metrô, e é um bairro maravilhoso, assim, é tipo um bairro mais chique. Então, se você conseguir achar uma hospedagem lá com preço bom e for sua primeira viagem, a gente acha excelente. As ruas são lindas, tem muita coisa bonita, é tranquilo de andar a pé, perto de tudo. Show de bola. Um outro bairro que a gente ama é Palermo. É uma vibe um pouco diferente, assim, é um negócio mais descolado, mais de vida noturna. Então, se for o principal objetivo da sua viagem, você gosta de dar rolê à noite e tal, a gente recomenda Palermo. Vale a pena só ficar ligado, porque lá não tem tanta opção de estação de metrô. As estações elas ficam mais nas bordas do bairro, assim. Mas, de qualquer forma, é um bairro excelente, principalmente se o objetivo da sua viagem for dar rolê à noite, assim, sair pra bar, restaurante, lá é show de bola. Uma outra opção também é ficar no centro. Como todo centro de cidade grande tem alguns problemas, né? À noite é mais complicado de andar a pé, pode ficar um pouquinho mais perigoso, mas é uma opção também. Os preços lá são um pouquinho melhores do que em Palermo e na Recoleta. Se você achar uma hospedagem legal com preço bom, vale a pena ficar também. Principalmente perto do Obelisco ali, 9 de julho, com Corrientes. Ali é bem movimentado, bem legal, tem muita opção de restaurante, de rolê também. Vale a pena. Puerto Madero, na nossa experiência, a gente nunca conseguiu achar muita opção lá. Tem muito hotel de luxo, muita coisa mais cara, mas no nosso orçamento a gente não achou muita opção, mas é um lugar maravilhoso, super tranquilo de andar. Se você conseguir achar uma hospedagem barata lá, pode fechar, porque é excelente também. Esses bairros são mais para quem está indo turistar mesmo, conhecer a cidade, mas se você está indo morar, um bairro que a gente conheceu no finalzinho da nossa temporada lá em Buenos Aires, é Belgrano. Tá aparecendo muita coisa lá, um bairro super tranquilo também. A gente ficou com vontade de, na nossa próxima temporada em Buenos Aires, ficar hospedado um pouquinho lá, parece ser super legal também. A gente tem um post no Instagram também falando de bairros, vantagens e desvantagens de cada um. Corre lá pra você dar uma olhada também, que tem tudo bem explicadinho. E o que vale mais a pena, hotel ou Airbnb? A gente sempre achou hospedagens mais baratas pelo Airbnb, principalmente se for por um período maior de tempo, né? Tipo um mês e tal. Aí o Airbnb fica muito mais barato. Se você olhar com antecedência, você consegue achar hospedagens ótimas ali na faixa dos R$150, nesses bairros que a gente já falou, tipo Palermo, Recoleta e tal. Os hotéis a gente costuma achar na faixa dos R$250. Então assim, a gente sempre optou por fechar pelo Airbnb mesmo. Uma desvantagem que o Airbnb tem em relação aos hotéis é a questão do café da manhã.
Mas tem tanta opção de cafeteria legal lá em Buenos Aires que é até uma desculpa boa de você dar uma caminhada de manhã e achar um lugar bacana pra você comer. Na nossa opinião, essa questão do café da manhã não é um ponto definitivo para escolher pelos hotéis, até porque com a diferença do preço da diária você consegue achar um lugar excelente para tomar café da manhã na rua. E tem a opção de hostel também, se tiver nessa vibe de querer conhecer gente, festa todo dia. Você consegue opções até mais baratas que o Airbnb, mas aí tem que ficar ligado se é quarto compartilhado, enfim, se você quer mais privacidade, às vezes não é uma boa opção. Mas assim, fazendo um resumo geral, tem opção para todos os bolsos, né? Lá tem muitos hotéis de luxo, assim, 5 estrelas, tipo Faeno, Four Seasons. E se você quer economizar também, tem hostel, tem Airbnb, tem para todo gosto. Se você está indo para uma viagem de maior duração, assim, tem a opção também de você fechar com imobiliário. Na nossa opinião, vale sempre a pena você chegar, fechar o primeiro mês pelo Airbnb, que aí você já chega tendo um lugar para ficar sem burocracia, e aí nesse primeiro mês você usa para achar um lugar legal para você passar o resto do seu tempo, né, e fechar com a imobiliária com calma. Você vai ter que resolver algumas burocracias, né, de ir lá na imobiliária, assinar contrato e tal. Então a gente gosta de ter esse primeiro mês fechado pelo Airbnb para não ter dor de cabeça e usa esse tempinho lá para resolver o resto do tempo. Tá, agora a gente vai falar de coisas um pouquinho mais práticas. Chip de celular, como é que faz? No nosso caso a gente deu sorte que a gente já tinha um plano da Claro aqui que tinha um serviço que chama Passaporte Américas, que aí o celular funciona normalmente em vários países das Américas, você não precisa fazer nada, só chegar lá e usar, e você não é cobrado nada por isso. Então se você tem um chip da Claro aqui no Brasil, vale a pena dar uma conferida se seu plano tem isso. Se não tiver, as maiores operadoras que a gente vê o pessoal comprando lá é a própria Claro, tem várias lojinhas lá, e a Movistar também. Aí você consegue um chip já com um plano pré-pago lá na faixa dos R$20, vale a pena você dar uma olhada, mas é bem tranquilo de conseguir. E sobre transporte, o que é importante saber? É importante saber que funciona muito bem o transporte público lá em Buenos Aires e é muito barato. Para usar o transporte público lá, você vai precisar de um cartãozinho que chama SUB. Você vai precisar dele para pagar ônibus, metrô e trem. Por exemplo, se você chegar no ônibus sem esse cartão, você não consegue pagar com dinheiro, então é muito importante ter ele. Esse cartão ele é compartilhável, então, por exemplo, você está indo com a família, um cartãozinho só basta, você recarrega lá e todo mundo pode usar. E onde que você consegue achar esse cartão? Tem nos guichês das estações de metrô, tem nas lotéricas, tem nos centros de atenção ao turista e até nos quioscos, que são lojinhas de conveniência, você consegue achar. Mas é bom ficar atento porque a gente já viu gente falando que eles cobram mais caro do que essas outras opções, então deixa eles por último. O nosso cartão a gente conseguiu achar num guichê de estação de metrô e foi super baratinho. Há um tempo atrás estava tendo uma falta desse cartão, estava super difícil de achar, mas parece que a situação já está normalizando. Mas se você tiver dificuldade de achar esse cartão, agora tem a opção de você pedir ele online. A gente fez um post lá no Instagram com um link para a página que você faz a solicitação, e aí você pede lá para a gente formular e retira ele nos pontos específicos que tem. Tem até a opção de você mandar entregar no endereço que você tiver lá na Argentina. E sobre táxi? A gente pegou táxi lá várias vezes, nós nunca tivemos nenhum tipo de problema, mas nós já ouvimos falar de gente que teve problema com o taxista dando volta, até nota falsa, ou querer cobrar um valor muito maior do que o que estava no taxímetro. Mas assim, nós ficamos lá 7 meses, pegamos táxi diversas vezes e nunca tivemos problema. Então a gente acha que são casos bem raros, mas de qualquer forma é bom ficar atento. Quando você entrar no táxi, liga ali o Google Maps, dá uma conferida no trajeto que a pessoa está fazendo, ver se ela não está dando volta com você, mas vai dar tudo certo. A opção que a gente mais usou lá foi transporte público, principalmente metrô, passa toda hora, é barato e tem muita estação também. E o ônibus é 24 horas. Além disso, tem os aplicativos também, né? Tem o Uber, Cabify e o Didi, que eu já falei aqui. Vale a pena, sempre que você quiser pedir, abrir lá e dar uma conferida no preço dos três, porque pode variar muito por causa da tarifa dinâmica e tal. Às vezes tem umas diferenças de preço bem relevantes. E segurança, como é que tá lá? Eu acho importante falar disso por causa do cenário econômico da Argentina. Muita gente pode imaginar que tá um caos lá, que tá super inseguro, mas na realidade a gente se sentiu muito mais seguro lá em Buenos Aires do que aqui em Belo Horizonte. Eu não sei de onde você é, mas se você for das grandes capitais aqui do Brasil, é muito provável que você tenha essa mesma impressão. A gente andou muito a pé lá à noite, indo e voltando de restaurantes e bares. Nós não tivemos nenhum tipo de problema, nós não vimos nenhum assalto e nem presenciamos uma situação de perigo, assim. Você senta lá em restaurante com mesa na rua, ninguém te aborda, é bem raro alguém te pedir alguma coisa. O que você tem que ficar ligado lá é com furto, né? Assim como qualquer grande cidade, se você der mole com algum objeto pessoal seu, der mole com o celular aparecendo demais, tem a chance de você ser furtado. Então fica ligado ali com suas coisas que você não deve ter grandes problemas com relação a isso. Alguns taxistas lá deram esse toque pra gente, principalmente quando a gente estava indo para alguns bairros um pouco mais perigosos, né? Tipo La Boca, que é onde fica o Caminito lá. É bom você ficar ligado assim com seus pertences, deixar tudo bem escondidinho, mas de forma geral é bem tranquilo. Vamos falar agora sobre as tomadas. Elas são bem diferentes lá do que são aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Aqui, a gente teve que comprar isso lá nas lojinhas, se chamam ferreterias. É tipo as lojinhas elétricas. Aqui, tá dando pra ver? Deixa eu mostrar aqui de perto. Faz o foco, faz igual a blogueira, bota a mão atrás assim. Não sei fazer. Boa. Focou, meninas? Focou.
Você pode levar também já um adaptador universal, tem alguns que a gente sugere aqui, o link está na descrição, ou então você compra lá nas ferreterias, é bem tranquilo de achar e bem barato também. E uma coisa que gera muita dúvida, que é bom você chegar lá sabendo, é sobre gorjeta e o coberto, que é tipo um serviço de mesa que bares e restaurantes cobram, que é como se fosse pela utilização do prato, do talheres, enfim, tudo ali que o restaurante está te oferecendo. Não são todos os lugares que cobram, mas alguns lugares tradicionais ainda cobram, mas é importante você saber que essa taxa não é a gorjeta, esse valor ele vai para o restaurante. E tem uma coisa também que me matava de dúvida quando eu cheguei lá na Argentina, que é assim, quando você chega no restaurante é muito comum o garçom colocar lá uma cestinha de pão ou de biscoito na mesa, e eu ficava pensando assim, pô, se eu comer esse pão aqui eu vou ter que pagar por ele, né? Então às vezes eu tava num lugar mais caro, eu ficava assim, não vou comer, porque eu tô tranquilo. Mas a verdade é que você vai pagar por ela de qualquer jeito. Então assim, come, velho, botou na sua mesa, pode comer, porque você já tá pagando por ela. A não ser que você esteja meio cheio já, você quer se guardar ali pro prato principal, né? Que vai ser às vezes uma carne muito da hora, você não quer se encher de pão. Mas assim, de forma geral, botou na sua mesa, você já tá pagando, então tá liberado, pode comer. E sobre a gorjeta, assim, é de bom tom você deixar um dinheiro ali pro pessoal que tá te atendendo, é o esperado que você faça isso. E a gente gosta de se basear mais ou menos no valor que é aqui do Brasil, né? Que são os 10% ali, a gente faz a conta. Lógico, depende se o atendimento foi bom ou ruim, você pode variar aí, mas a gente gosta de partir dessa base de 10%. E aí você pode deixar ali ou junto do valor que você tá pagando e às vezes entregar na mão do garçom. Você pode falar, vou gastar o espanhol aqui. Quédate con el vuelto, porque você está falando para a pessoa ficar já com o valor do troco, né? Ela não vai trazer para você. E sobre os lugares imperdíveis de Buenos Aires. Lá tem muito lugar legal, assim, não é exagero falar que você pode ficar lá um ano e não conhecer todos os lugares bacanas que tem. A gente ficou 7 meses lá e assim, tem vários lugares que a gente ainda quer conhecer. Mas quais que são os lugares imperdíveis? No nosso Instagram tem mais de 10 destaques lá, cheio de coisa de Buenos Aires. São mais de 1000 stories mostrando o lugar. Mais de 1000? São mais de 1000 stories, literalmente, assim, com vários lugares que a gente foi e recomenda. E no feed também tem muita coisa legal de lá. E um hábito que a gente tem, que é até uma dica para vocês fazerem também, que é de ir salvando no Google Maps todos os lugares que a gente acha interessante, que a gente tem vontade de conhecer. Então, assim, nos últimos 2 anos a gente foi fazendo isso, a gente terminou com um mapa entupido de lugar legal e a gente resolveu compartilhar isso com vocês agora, chama Mapa do Rolê. Tem mais de 700 lugares incríveis para você conhecer. A gente organizou tudo direitinho em lista temática, são mais de 40 listas. Tem lista de parrilhas, restaurantes tradicionais, bares escondidos, pontos turísticos, rolês gratuitos, as melhores agências da Western Union. Tem os nossos favoritos, enfim, tem tudo que a gente recomenda lá em Buenos Aires, então tá muito bacana, vale a pena você dar uma olhada. O link tá aqui na descrição. E para você que assistiu o vídeo até aqui, vou colocar um cupom de desconto exclusivo, então já confere lá o site que o mapa tá muito legal mesmo. Então é isso, a gente deseja que sua viagem seja incrível, Buenos Aires é um lugar maravilhoso, tenho certeza que você vai adorar. E se inscreve no canal, deixa o like aí que você ajuda a gente muito. E qualquer dúvida que você tiver que não foi respondida aqui no vídeo, deixa nos comentários que a gente vai se ajudando. E é isso, valeu, até a próxima.